Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético para todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma madrugada. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa. É muito bom orar, né, gente? É muito bom estar na presença de Deus. É muito bom clamar, né? Clamar o Espírito Santo. Aleluia. Vocês não têm noção o impacto que tem a oração da madrugada, o impacto que tem, né, na vida daqueles que oram todos os dias. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma manhã em mais um devocional. Glória a Jesus. A nossa oração da madrugada é todos os dias, 2h45, para você que não sabe, tá? Você acessa por qualquer um dos nossos grupos. Tem aqui o grupo, né, do Instagram, do meu Instagram antigo, tem o grupo do Telegram. E os nossos devocionais é todos os dias, 4h12 da manhã. Amém? Porque a gente aproveita, sai da oração e tem esse tempo, né? A gente tem esse tempo de devocional, onde a gente lê todo dia um capítulo e traz uma palavra rema. Glória a Jesus. Amém? E aí a gente tem orado esses dias por pauta, né? A gente tem orado contra o Halloween, contra toda, né, estratégia do diabo. O povo de Deus tem que se levantar em estratégia, em oração, tá? É necessário nós orarmos, necessário nós cancelarmos os dardos inflamados, nós orarmos pelas nossas crianças. O Satanás, ele tem força nesses dias porque eles se reúnem, eles lançam oferenda, mas nós já estamos, né, frustrando todo o projeto de Satanás, amém? Então, olha a importância de nós nos posicionarmos. Então, eu quero convidar você para estar conosco nas madrugadas. Nós, né, estamos nesse propósito do Reset 90 dias. Cada 9 dias a gente muda de tema. A gente está agora, ativação, né, do nosso DNA espiritual, ativação daquilo que realmente Deus nos chamou para ser. Mas eu estou aproveitando a pauta, orando, intercedendo, cobrindo, amém? Clamando, destronando. E eu quero que vocês estejam, né, junto comigo em unidade, né, se colocando nesse lugar para nós estarmos orando todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Queridos, nosso Reset 27 já está acabando. Nós vamos finalizar agora o ciclo de número 7 no domingo, né, ao pôr do sol. Né, muitos, né, ao pôr do sol, não sei qual que é o horário que começa e termina o seu jejum, né, mas o meu horário é o pôr do sol. Né, eu termino ali o meu horário que eu comecei a transição, né, ou seja, muitos começaram num horário 5 da tarde, 3 da tarde, para outros é 19 da noite, amém? A gente já vai entrar no ciclo de número 8. Você que é meu aluno do Reset, amanhã tem uma imersão poderosa sobre, né, códigos da eternidade. E aí amanhã é uma das aulas mais importantes que tem sobre nós estabelecermos os códigos. O que são códigos? É como se fosse como que eu posso dizer? É como se fossem as leis da sua constituição, no espírito e no caráter, que vão reger sua vida todos os dias para te apontar para a eternidade. Nós temos que ter caráter para a gente, né, herdar a eternidade. E nós temos que ter princípios espirituais para a gente poder andar em alinhamento com Deus aqui na Terra. Só que quando a gente não tem isso muito bem fundamentado, a gente pode às vezes, né, acabar o quê? Vendendo uma benção por um prato de lentilha. Mas quando a gente tem muito bem estruturado quais são os princípios espirituais pelo qual rege a nossa vida, quais são os seus princípios de caráter, né? Então, por exemplo, como eu digo pra vocês, às vezes a sua mãe falou pra você desde pequeno. Amor, fala uma coisa que a sua mãe falava pra você desde pequeno. Talvez, por exemplo, não pega nada que não é seu. Coisa assim, né? Então, você sempre teve uma coisa que você não podia pegar nada. Obedece aos mais velhos. Obedeça aos mais velhos. Então, querendo ou não, nosso caráter acaba sendo formado por essas constituições que são colocadas pela mãe e pelo pai. Só que nós vamos viver agora uma constituição colocada pelo Espírito Santo, certo? Então, nós vamos fazer a constituição do Espírito, que vão reger os princípios espirituais, certo? E a constituição de caráter, tá? Então, você
tem um certo nível de caráter porque seu pai e sua mãe plantou coisas em vocês, talvez seu tio que te criou, sua tia, pessoas, criaram você dentro de regras. Então nós precisamos. Então agora que você está curado, liberto, passou por tantos processos de libertação, de cura interior, agora no ciclo de número 7, a proposta foi ativar sua identidade. Ativar sua identidade, mostrar para você que você é filho de Deus, é filha de Deus, que você deve andar vestido como um príncipe, cheiroso, você merece o melhor, você merece sentar numa mesa bem colocada, uma mesa bem bonita, você merece estar e viver numa casa limpa, você merece comer do melhor dessa terra, você merece se alimentar bem. E muitas vezes a gente negligenciou isso porque a gente andou debaixo de uma barra de merecimento pequena. Então, não sei se você está fazendo as tarefas, mas eu espero que sim, andando bem vestido, Muitos me mandaram, apóstolo, eu dei uma organizada aqui de novo na minha casa. Alguns de vocês, eu estava olhando, estou sem tempo para repostar, vi vocês, de vestido bem arrumado, bem bonito, só que eu não consegui repostar. Mas eu estou muito feliz. Então, eu quero que vocês entendam que a forma pelo qual você se trata e pelo qual você se enxerga influencia muito de como o mundo te vê, de como as coisas chegam até você. Porque se você se coloca no lugar de ser merecedor das bênçãos, elas vêm até você. Se você se coloca no lugar de não ser merecedor de passar um bom perfume que está lá para você usar, você está sendo escasso com você. Logo você está profetizando isso sobre você. Porque você é a primeira voz profética sobre a sua vida. Você é a primeira voz profética sobre a sua vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E não podemos ter uma barra de merecimento, de escassez, de miséria para conosco. Então, nós temos que o quê? Que nos abençoar, temos que viver do melhor, temos que querer o melhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos. Tem uma live poderosa para o seu coração hoje. Hoje é Jeremias 31. Todos acharam aí? Jeremias 31. Glória a Jesus. Ontem nós lemos Jeremias 30 e hoje nós vamos ler Jeremias 31. Glória a Jesus. Apóstolo, minha casa está tão leve. Eu tô quase terminando de dar a faxina na minha casa. Porque, queridos, aqui, amor? O Júnior sabe, tá descendo tudo pra fora. Já tirei muita coisa, já doei muita coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No ciclo de número 8, nós vamos falar dos códigos da eternidade. Mas nós vamos também trazer ali eu vou trazer para você um assunto sobre ativar a prosperidade em todas as áreas e sobre generosidade, porque generosidade é a engrenagem que move o coração de Deus. E tem uma tarefa desafiadora no ciclo de número 8, que é você fazer 9 ofertas instigadas pelo Espírito Santo para 9 pessoas diferentes durante os 9 dias. Só que antes de o Espírito Santo te dar o que você vai ofertar, não estou falando de dinheiro não, querido, ofertar dinheiro é fácil. Por exemplo, às vezes o Espírito Santo vai lá e fala assim, oferta a sua Bíblia na vida. Essa Bíblia eu gosto, vou ofertar uma nova. Aí o Espírito Santo fala, não, é essa aí. Então, antes do Espírito Santo falar as ofertas, você vai lá nas 9 casinhas que tá lá na tarefa de você. Aí você fala, na oferta número 1, eu quero uma ruptura intelectual. Eu quero ter facilidade para aprender tudo o que eu leio. Então, eu quero que você peça o que está por trás de cada oferta. Qual que é o seu desejo profético? Então, por exemplo, na primeira lá, tô dando um exemplo, você coloca, você nem sabe o que o Espírito Santo te deu ainda, por isso que é interessante, antes de começar essa temporada de 9 dias, você vai colocar as 9 coisas que você quer. Para a oferta de número 1, eu quero uma ruptura intelectual poderosa, onde eu aprenda, tenha a revelação da palavra de Deus. 2, eu quero uma unção de produtividade, eu quero produzir mais que nunca. Nesses próximos dias, eu quero que o Senhor ative em mim. Aí você vai falar, Espírito Santo, eu quero entrar nesse lugar de ofertar. Você não é obrigado a nada, porque às vezes a pessoa fala, olha lá, a apóstola quer que a gente oferta. Não é para mim, não. É para quem o Espírito Santo mandar você fazer.
E se você já doeu em você essa tarefa, é porque tem escassez ainda e o mamão talvez está te governando. Queridos, a viúva só viu o milagre quando primeiro ela lança o primeiro pedaço de pão na vida do profeta. Só que aqui não é uma oferta direcionada à igreja, é uma oferta que você vai fazer direcionada pelo Espírito Santo. Pode ser sua Bíblia, pode ser um brinco, pode ser uma blusa que você gosta muito, pode ser algo que você tenha apego. E geralmente, por quê? Essa tarefa é para você desapegar do material e para você trazer uma ruptura sobrenatural, tá? Então, no ciclo de número 8, a tarefa mais desafiadora é essa. Você vai ter 9 casinhas, você vai colocar para cada casinha uma coisa. Então, por exemplo, ruptura intelectual. A partir de hoje eu quero ter revelação de tudo, né? Eu quero ter facilidade para aprender as coisas. Segunda, quero ter uma produtividade sobrenatural. Terceiro, quero, sei lá, pode ser coisas materiais, coisas espirituais, o que você quiser, meus queridos, tá? Mas primeiro coloca lá os desejos, depois o Espírito Santo vai começar a pedir, tá? Às vezes o Espírito Santo pode falar, faz uma oferta de tanto na vida dessa pessoa. Ele pode falar, mas o intuito não é que seja dinheiro, mas que seja o quê? Uma coisa sua, que você tenha apego, uma coisa que, certo? Eu vou dar esse livro, eu nem li esse livro ainda. Aí o Espírito Santo fala, não, você vai ofertar esse livro, tá? E aí depois você vai colocar quais foram as ofertas que o Espírito Santo colocou ali, certo? Porque eu sei, tá? Então, é poderoso, tá? Vocês vão ter uma ruptura sobrenatural. Primeiro a gente tá ativando a identidade no ciclo de número 7. No ciclo de número 8, nós vamos ativar os códigos que vão reger você para a eternidade. Nós vamos, ativar a prosperidade em todas as áreas, mas para ativar a prosperidade em todas as áreas, nós temos que fazer esse ato de generosidade, porque a única coisa que vai ativar a prosperidade de Deus na sua vida é quando você sai desse lugar de apego. Você precisa entender que uma pessoa que recebe muito está sempre lançando muitas sementes, amém? Então, se preparem que esse ciclo de número 8 promete. Amanhã eu vou explicar bem bonitinho para vocês, tá? Glória a Jesus. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te glorifico, te agradeço, Pai, por mais um devocional. Senhor Deus, nos direciona todos os dias na sua presença. Esteja conosco, Pai, de forma profética, de forma profunda. Pai, nós te amamos em espírito e em verdade. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Senhor Deus, obrigada pela oração da madrugada, obrigada por esse devocional, obrigada, Jesus, por tudo. Espírito Santo, você que tem lugar de primazia, de primícia aqui nessa devocional, Espírito Santo, fala conosco, usa a minha vida de forma estrondosa, eu me submeto, Espírito Santo, ao teu domínio, ao teu governo todos os dias, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Então, queridos, se preparem, tá? Eu acho que as tarefas já estão lá na plataforma. Eu tinha enviado para a Nani a última, não sei se ela subiu a última tarefa, acho que eu enviei ontem para ela a última, essa tarefa, tá? Tá tudo na plataforma. A partir do ciclo 8 tem o caldinho de osso, tá? Caldinho de osso e o suco. E o suco, um dos sucos mais poderosos é o do ciclo de número 8, o do ciclo de número 7, certo? Então, que você venha viver a proposta, porque agora mais que nunca você vai ficar bonito, a pele, os olhos, o cabelo, as unhas, amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 31, abra comigo, em nome de Jesus. Vamos lá. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo, assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal atraí para mim e o reconstruirei Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim, venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor, o nosso Deus.
Amém? Então Deus está aqui reafirmando o amor, né, que Ele tem por Israel. Está falando que de um tempo de restauração, está falando de um tempo de descanso, certo? Ou seja, vai vir aqui a destruição, mas aqueles que sobreviverem vão ter um tempo de descanso. Amém? Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, tá? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, Deus está falando aqui que vai edificar Israel, tá? Mesmo depois de um tempo de cativeiro, Deus vai trazer um quê? Um tempo de descanso, um tempo de restauração. E isso Deus faz com cada um de nós também, né? Às vezes nós estávamos lá nas garras de Satanás. Nós vamos ser passados numa balança. Vem os boletos espirituais assim que você se posiciona em Deus. Vem uma cobrança, certo? Vem uma afronta do diabo, vem ou não vem? Mas Deus, Ele também nos leva para esse tempo que é de restauração. Vamos continuar aqui. Agora vamos continuar aqui do 7 em diante. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo, o Senhor salva teu povo, o remanescente de Israel, pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos e nem dos aleijados, nem das grávidas e nem das mulheres de trabalho de parto. Uma grande multidão voltará, virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto aos riachos tranquilos e em caminhos planos onde não tropeçarão, pois eu sou o pai de Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor. Ó nações, anunciem as palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida do seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto monte de Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinho novo, azeite, rebanhos de gado. Sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e o meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer, tu me disciplinaste severamente, como bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me contigo, mesmo por causa da minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores, preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Olha como Deus chama, Israel, de filha rebelde, porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará seu Deus. A promessa do Cordeiro aqui. Assim o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente, o Senhor abençoe, ó morada justa, o monte santo,
o povo das cidades, os lavradores e os pastores habitarão juntos a Judá, pois deis descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor. Meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e Judá. No passado tive cuidado de arrancar e derrubar essa nação. Eu a arrasei e a destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la, e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que a estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas e quem ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Então, olha que poderoso. Deus está falando aqui, ó. Eu estou trazendo uma nova aliança. Eu estou, trazendo, um novo tempo para Israel. Que depois esse novo tempo se propagou para toda a humanidade, através da graça do Senhor. Então, Deus está falando aqui, eu vou colocar as minhas leis na sua mente e no seu coração, certo? Como? Através do Espírito Santo que iria habitar em nós. A gente entende que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não estava dentro das pessoas. Quem tinha o Espírito Santo eram poucas as pessoas que tinham o Espírito Santo. Era geralmente um sacerdote, um profeta, um rei. Então, o Espírito Santo não estava disponível para estar dentro de todos, somente depois do sacrifício do Cordeiro, que o Espírito Santo vem sobre todos. Vamos continuar aqui no 34. E não será necessário ensinarem os seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde ao mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei a sua maldade, nunca mais lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. E é isso que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei o meu povo de Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério, o lugar onde jogavam cinzas, e todos os campos do leste, até o vale de Cedron, até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada e nem destruída. Amém? Glória a Jesus. Então, olha que palavra, poderosa, onde Deus, como que Deus vai fazer tudo isso? Através do Messias, Então, quando você vê aqui, cadê a promessa, Israel abraçará seu Deus. Como que vai abraçar seu Deus? Porque Jesus, ele é o verbo, ele se faz carne e Jesus vem como um ser humano. Então, por isso que aqui, Jeremias fala, Israel abraçará seu Deus. Ou seja, Deus está falando, eu vou reconstruir todas as coisas, certo? Eu vou trazer uma nova constituição sobre o mundo espiritual através do meu filho que eu vou enviar. E tudo vai mudar, tudo vai passar a ser diferente, tá? Então é exatamente isso que Deus está trazendo. Aí a gente tem aquela parte,
Raquel chora por seus filhos, simbolizando o quê? O pranto de Israel pela perda. Mas o Senhor responde: reprimi a tua voz de choro, porque há recompensa pelo seu trabalho, certo? Então Deus aqui, ele mesmo, né, Israel pecando, o povo pecando, Deus ele está trazendo esperança. Ele está falando: olha, assim como eu não mudo as leis da natureza, eu não vou desamparar Israel. Talvez você ainda não teve a revelação, mas a única nação que conhece quem Deus é na íntegra é Israel. Todas as outras nações precisam do Cordeiro para ter revelação de quem é Deus. Mas o povo de Israel já tem revelação direta de Yahvé, certo? Outras religiões, eu quero que você entenda, outras religiões, outras pessoas, para conhecer esse Deus, precisa de entrar pela porta que é Jesus. Mas Deus se revelou para Israel diretamente. Ele se revelou para eles. Então, qual que é a graça desse povo? Que Deus se revelou. Deus escolheu eles para ser o quê? O primogênito, certo? Você consegue entender isso? Lógico, Jesus veio, Jesus é hoje o nosso caminho, a nossa verdade, mas Jesus veio para revelar o Pai para nós. Amém? Eu quero que você entenda. Jesus veio para revelar o Pai para nós conhecermos a Deus. Jesus, ele é a porta da salvação, mas quem traz a salvação é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele aponta, né? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados para a gente ter acesso à salvação, ok? Jesus, ele é o caminho da salvação. Então, a obra do Senhor, ela é linda, então nós precisamos ter o quê? Convicção dessa obra, convicção de como foi feito tudo isso, tá? Convicção de qual que é o peso do povo de Israel para Deus, qual que é o peso dos gentios que somos nós, né? Os argentinos, os brasileiros, os colombianos, os europeus, os africanos. Agora, Deus se revelou para um povo, ele escolheu um povo para se revelar, que foi o que? Os judeus, tá? O povo de Israel. Quero agora que você abra comigo, certo? Romanos 8:19. Abra aí comigo, Romanos 8:19. Então amanhã nós vamos ler o 32, tá? Abra comigo em Romanos, capítulo 8, verso 19. Romanos 8, verso 19. Acharam ou não? Amém ou misericórdia? Quem não sabe, Romanos é o Novo Testamento, tá? Romanos 8:19. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Peraí. Toda a criação, tá? Olha, vamos ler de novo, certo? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, certo? Então, quando que os filhos de Deus se revelam? Quando você entende de quem você é filho, de quem você é filho. Então, nós estamos, né, agora no Reset, no ciclo de número 7, nós estamos falando de códigos da filiação. E o que é isso? Eu preciso entender quem eu sou, quem é o meu pai, de que reino eu pertenço. Para mim, agir aqui na terra, né, mediante um filho, uma filha que carrega as características desse reino, as características dessa filiação, certo? Você parece com o seu pai, com a sua mãe em características. Talvez você tenha um jeito do seu pai, um jeito, mas a nossa maior filiação é aquela que vem de Deus. E a natureza, ela está ansiosa para ver a manifestação dos filhos de Deus, tá? Então, toda a criação está numa grande expectativa para ver os filhos e as filhas de Deus se manifestando na terra, se posicionando na terra com uma voz profética de autoridade, se posicionando sabendo quem são. E você vai prestar atenção, como eu disse para vocês, a maior estratégia de Satanás é tentar apagar você, é tentar te anular, é tentar colocar 1000 gatilhos de medo, de bloqueio, para você não entender quem você é, certo? Então, a filiação, queridos, é uma postura de vida. Não é um status espiritual, é uma postura de vida. É uma realidade de quem você é.
Antes de nós sermos na terra, nós éramos nas regiões celestiais. Mas me prova isso, apóstolo. Deus vai falar para Jeremias que antes dele chegar no ventre da mãe, Deus já o conhecia, ele já o conhecia. Então, nós somos conhecidos por Deus antes de nós estarmos aqui no natural. E tudo, para estar no natural, tem que estar primeiro no mundo espiritual, porque não é aqui no mundo natural que as coisas são concebidas, é no mundo espiritual. E eu quero que você tenha convicção disso. Tá? A nossa maior filiação não é a natural de pai e de mãe, aqui ela é secundária. A nossa maior filiação é nós entendermos que nós somos filhos e filhas de um Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Jesus. Então, antes, presta atenção, abra comigo agora, Mateus 3,17. Mateus 3,17. O que Deus falou para Jesus, né? Mateus 3:17. Diz assim: Este é meu filho, em uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Então Deus está falando que Jesus é o seu filho que dá grande alegria para ele, tá? Que hora que Jesus fez isso? Que hora que Deus fez isso? Assim que Jesus recebeu o Espírito Santo, tá? Assim que Jesus, não que recebeu o Espírito Santo, assim que Jesus recebeu o batismo, Jesus passou por um selo, certo? E dali em diante Jesus, no batismo, exatamente. Então, ali há uma filiação de Deus falando: esse é meu filho, esse é o meu filho amado. E isso, queridos, afirma a identidade de Jesus perante as pessoas. E nós precisamos andar com a nossa identidade firmada perante Deus. Eu sou filha mimada, eu sou filha amada, eu sou filha bajulada, eu sou mimadinha do Espírito Santo. É dessa forma que você tem que andar. Não achando que Deus ama mais o Zezinho mais o Pedrinho do que você. Nós precisamos andar nesse lugar de que nós somos amados, nós somos filhos. Por isso que a nossa identidade precisa estar o quê? Ativada. Nós precisamos entender quem nós somos, tá? Então, a identidade precede antes de nós cumprirmos o propósito. Eu preciso entender quem eu sou para mim poder executar o que Deus me chamou para fazer com excelência. Porque se eu não sei quem eu sou, o diabo ele vai tentar me atacar, ele vai tentar me afrontar, ainda mais quando você se posiciona no reino. E uma vez que você não sabe quem é, você recua. Você acha que é uma verdade, uma mentira que ele lançou sobre você. Amém? Então você precisa começar a declarar: eu sou uma filha amada, eu sou uma filha mimada, tá? Filhos de Deus não competem um com o outro. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Os filhos de Deus não competem um com o outro porque nós estamos falando de um reino, de um só Cristo. Os filhos de Deus, eles colaboram, eles entendem que eles estão trabalhando para um mesmo reino, eles são príncipes e princesas de um só reino. Então o filho, a filha de Deus, eles não competem, porque, queridos, isso é a obra de Satanás. Então o filho de Deus que tem sua identidade, ele sabe que não tem competição para ele, não existe concorrência. Não existe concorrência para quem é único. Não existe competição para quem é genuíno, para quem tem sua identidade bem formada em Cristo. Agora, quem ainda não sabe quem é, vive copiando o outro, aí ele compete, certo? Os filhos de Deus, eles não têm medo de errar, porque eles sabem que tem um pai que ensina, que tem um pai misericordioso. Então, nós não vemos Deus como um Deus punitivo, mas um Deus que ensina. E nós entendemos que é melhor nós fazermos, tá? Do que nós procrastinarmos a vida toda. E todos nós vamos errar na jornada. Talvez você erra aqui no começo, você erre ali. Em algum momento nós vamos errar. Mas nós não vamos deixar de fazer por medo de errar. E o que acontece nos dias de hoje, tem muita gente que não faz, não começa a viver o propósito, não começa a manifestar o chamado, porque não, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de algo dar errado. Não, queridos, para tudo que você for fazer, alguma coisa vai dar errada. Mas aí você corrige a rota, tá? Deus te ensina a maneira certa de fazer e você tenta de novo e você vai se qualificando, tá? Os filhos de Deus, eles não ficam tentando ser aceitos.
Porque eles já entendem que são amados, eles já entendem que são filhos. O filho que está tentando ser aceito, ele ainda não tem noção da sua filiação, ele não sabe ainda quem é em Deus. Os filhos de Deus não ficam tentando ser aceitos por pessoas, por ministérios, por sistemas. Os filhos de Deus, eles simplesmente são únicos, são genuínos. Então, para de ficar querendo a aprovação do fulano, a aprovação do Beltrano, querer ser aceito por isso, querer ser elogiado por aquilo. Queridos, você sabe o dia que você executa algo com excelência e você sabe o dia que algo não sai tão bem assim. Então, você não precisa que ninguém te valide, porque Jesus, tá, já morreu na cruz por você. O seu Pai te valida, o seu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo te aprova, o Espírito Santo te convence, certo? A nossa postura, ela revela de fato quem nós somos. Já escutou que tem pessoas que tentam representar que são algo, mas quem realmente é não representa, é. Quem realmente é filho, quem realmente é um príncipe, uma princesa na terra, ele não representa, ele manifesta isso nas ações, nas palavras, nas atitudes. Então a nossa proposta do ciclo de número 7 foi o quê? Vamos parar de querer ser, vamos ser realmente filhos. Vamos ser realmente filhas. Filhas de Deus, filhos de Deus. E como que a gente vai ser isso? Tendo uma postura comportamental, uma postura comportamental, uma postura verbal, uma postura para conosco, uma postura de como nós pensamos, como nós nos vemos todos os dias. Então, o filho, a filha de Deus genuína, ele não tenta representar algo, ele simplesmente é. Já escutou aquele ditado? Tem gente que tenta parecer rico, mas tem gente que realmente é rico. Tem gente que tenta parecer inteligente, mas tem gente que realmente é inteligente. Queridos, quem é não precisa representar, simplesmente manifesta em ações, de atitudes verbais, comportamentais, tá? Então, Jesus, tá? Ele veio para nos mostrar o caminho do Pai, para nós entendermos que nós somos filhos, para nós entendermos que nós somos mais que vencedores, que nós conseguimos e alcançamos todas as coisas, mas nós precisamos nos posicionar com as atitudes, né? As tarefas que eu passei para vocês, a sua forma de falar. Então, para de falar como um fracassado, para de falar como um derrotado, para de falar como uma pessoa oprimida. Ah, se Deus quiser. Ah, se for da vontade de Deus. Ah, porque você sabe, né, como que é pobre, você sabe, a gente nada e morre na praia. Então tem gente que vive carregando esses jargões. Você tem que andar numa outra atitude. Eu sou tão abençoado, sou tão próspero que as bênçãos do Senhor me perseguem todos os dias e ela me localiza onde eu piso a planta dos pés. Eu sou tão abençoado, eu sou tão próspero que antes mesmo de eu falar, a glória de Deus fala por mim, a glória de Deus chega nos lugares. Eu não preciso me apresentar porque a glória de Deus me apresenta nos lugares aonde eu chego. Nós precisamos ter uma voz profética, nós precisamos ter uma atitude profética. E isso, queridos, muda tudo ao nosso entorno, muda tudo dentro da sua casa. Por exemplo, a esposa que se arruma, o marido vê ela de uma forma diferente. Daqui anda toda mulambenta. A esposa que se arruma, o esposo ele cuida mais, ele vigia mais, ele tem um zelo maior. Porque ela fala, nossa, minha esposa, como que ela tá linda, como que ela tá bonita, como que ela tá bem arrumada, como que ela tá cheirosa. Ela fala de ir num lugar, ele fala, não, eu vou com você, ou vou cuidar. Você tá entendendo? Então, queridos, isso, né, traz também, né, orgulho pro esposo. Nossa, olha como minha esposa é linda, como minha esposa anda arrumada. Isso vai fazer com que ele também queira andar mais arrumado. E vice-versa. É ou não é assim, amor? É. Quando eu tô bonitona, você não quer sair? Todo dia. Todo dia. Ele fala, não, eu vou com você, eu vou te levar lá. Você tá entendendo? Ele falou que eu tô todo dia. Amém? Então isso é maravilhoso. Isso, queridos, é maravilhoso. Então, nós não podemos entrar nesse lugar, eu vou me arrumar só quando eu tiver um aniversário, quando eu tiver um lugar para ir. Não, nós precisamos andar nessa atitude. Eu sou filho, eu sou filha. Atitude de bênçãos, aonde a gente fala, né? A gente fala, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa, né,
Eu sou uma pessoa abençoada pelo Espírito Santo, abençoada pela glória de Deus. Então o Senhor, Ele espera de nós essa atitude, porque essa é a atitude de filhos, certo? Então nós precisamos andar nesse lugar. E o ciclo de número 7, a gente falou muito do corpo, do externo, porque o externo reflete muito, tá? Aquilo que nós carregamos dentro. Então, amanhã, vocês vão ter uma aula comigo. Lembra que eu falei para você que a sua casa é um reflexo da sua alma? E de fato é. A sua casa reflete o estado emocional e espiritual da sua alma. Conforme está um cômodo, representa uma área da sua vida. Você já reparou que às vezes você consegue limpar determinadas áreas da sua casa, organizar determinados lugares, mas tem um lugar que você não consegue. Tem um lugar que você fala, meu Deus, esse lugar aqui parece que... aqui, ó, quando chega aqui, eu vejo um cansaço. Porque tudo que nós vivemos aqui na Terra é profético. A nossa casa é um reflexo de nós por dentro. E nós precisamos, por isso que eu trouxe para vocês, no primeiro ciclo, alinha a sua casa, faz uma faxina, coloca tudo em ordem, entenda o que você tem dentro das gavetas. Às vezes você limpa só por cima, arruma só por cima, você não sabe mais nem o que você tem dentro da gaveta, você não sabe nem o que é seu, o que não é seu dentro dessa casa. Amém? E nós precisamos andar nesse lugar da cultura da gratidão. Agradecer Jesus por tudo, pelo mínimo. Amém? Agradece Jesus por tudo. Agradece Jesus por tudo. Agradece a Deus por tudo. Agradece pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Agradeça ao Senhor por tudo. Tá chovendo, fala, Senhor, obrigada por essa chuva maravilhosa. Obrigada, Jesus, né, por esse banho quentinho. Então nós precisamos carregar uma cultura de gratidão. Filhos de Deus carregam cultura de gratidão. Filhos de Deus agradecem por coisas mínimas. Porque Deus fala assim, esse meu filho é uma pessoa grata, essa minha filha é uma pessoa grata. E Deus, Ele tem prazer de dar, prazer de abrir as comportas dos céus para aqueles que têm gratidão no coração, tá? Filhos têm responsabilidade espiritual e eles não ficam transferindo culpas. Então, quando acontece qualquer coisa, queridos, já aconteceu coisas no ministério de eu falar, Senhor, a culpa é minha. Porque eu sou líder nesse ministério. Foi o fulano que fez, mas a culpa é minha. Eu assumo essa bronca. Eu me coloco diante de ti. Se o Senhor tiver que corrigir, me corrija. Aconteceu isso aqui no ministério, mas a culpa é minha. Nós precisamos assumir um lugar de responsabilidade. Assumir um lugar e parar de ficar porque foi o fulano, porque foi o ciclano, porque se foi o beltrano. Não. Se Deus te deu uma responsabilidade, qualquer coisa que acontecer com o seu filho, Senhor, a culpa é minha, não cuidei direito, não exortei direito, agora aí tá aí rebelde, mimei demais, dei coisa demais pro meu filho, Senhor, me perdoa, não sei se tem como reparar, mas a culpa é minha, Senhor. Nós precisamos começar a reconhecer as nossas atitudes e parar de ficar culpando. Ah, porque a culpa foi do pai que não cuidou, a sua também, mãe. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, parar de transferir a culpa, parar de ficar ali, né, igual Adão. Mas foi a mulher que tu me destes. A Eva foi a serpente. Adão foi a mulher. Então nós precisamos falar, e se a resposta tivesse sido diferente? Senhor, realmente pequei, comi do fruto proibido. Né? Então, desde que se criou todas as coisas, a gente vê essa transferência de culpa e uma pessoa madura, ela fala, realmente a culpa é minha. Eu errei, me perdoa. A gente não tenta justificar o injustificável. A gente fala, eu errei, eu vacilei, realmente me perdoa, eu vou corrigir e eu não vou fazer de novo. O que você questiona com uma pessoa dessa? Reconheceu. Então, a maturidade é algo que separa os filhos de Deus que estão tomando posse do reino. Maturidade, tá? Filiação verdadeira carrega responsabilidade. Então nós precisamos andar nessa atitude de sermos responsáveis pelas nossas ações, responsável por algo que não dá certo. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Parar de culpar as pessoas, certo? A gente tem que parar de ficar culpando Deus, não, porque Deus quis assim, não. Você que cometeu alguma atitude que talvez te levou a este lugar.
Ah, eu estou passando por um deserto, mas isso aí é propósito de Deus. Sim, para te transformar, porque você só está num deserto porque precisa de transformação. Se não precisasse, Deus não te colocava em deserto, não. Deus não te colocava à prova, não. É simples assim. Deus, eu estou no deserto porque eu não tinha caráter suficiente. O Senhor deve estar forjando alguma coisa em mim. O Senhor deve estar tratando alguma coisa comigo. Queridos, Deus nos coloca no deserto para nos lapidar, nos tratar. É para isso. E nós precisamos reconhecer. Não é porque você é um bom samaritano, não. É porque você precisa de algum alinhamento que só às vezes através de um tempo difícil, de uma crise financeira, quando vem uma enfermidade, para Deus poder lapidar. Porque se tivesse tudo na bonança, você nem está buscando, Deus estaria. Então nós precisamos reconhecer. Nós precisamos ser autênticos. Você sabe qual que é o maior resultado de uma identidade ativada? É a autenticidade. Você vai chegar num momento que a sua identidade está tão ativada, você não consegue mais disfarçar nenhum sentimento, você não consegue mais disfarçar que você está desgostoso com alguma coisa. Você não consegue mais porque você já é tão autêntico, você é tão genuíno. Então Deus, Ele quer de nós o quê? Autenticidade. Deus quer de nós a verdade, a verdadeira essência. Nós somos temperados de várias formas. Talvez você tenha um temperamento fleumático, outro tenha um temperamento colérico. Apóstolo, ele é calminho, ele é fleumático, eu sou colérica. Mas Deus me ama exatamente como eu sou. E Ele usa exatamente o meu tempero para o ministério. E usa o apóstolo, o tempero dele, o temperamento dele para o ministério. Mas nós precisamos, ser quem realmente Deus nos chamou para ser. Eu não podia tentar ser aqui uma pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser exatamente quem eu sou, porque Deus sabe que eu estou dentro da minha verdade, dentro da minha autenticidade. E Deus quer de cada um de nós nesse tempo, certo? A nossa autenticidade. Outra coisa muito importante, Deus quer que nós estejamos nesse lugar de mentalidade renovada. Nós precisamos renovar nossa mente todos os dias. Renovar a nossa mente, queridos, é ressignificar as coisas. Então, por exemplo, às vezes a gente é atordoado por ataques espirituais, a gente é atormentado, o diabo vem lá, lança dardos. E aí você se posiciona, faz uma oração de guerra, fala, Senhor, coloca a mão na sua mente, fala, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora todo dardo inflamado, cai por terra em nome de Jesus. Fala, Senhor Deus, eu não sou isso que o Satanás tem falado, o diabo tem falado, eu sou sal da terra, luz do mundo, nação santa, povo escolhido. E aí você renova a sua mente. Nós precisamos renovar nossa mente quando nós sentamos com uma pessoa do reino de Deus e nós começamos a falar de Jesus. Nós precisamos renovar nossa mente quando nós escutamos uma pregação. Então, renovar nossa mente é extremamente importante. Mas se você fica sentando em qualquer roda, fica assistindo qualquer coisa, fica dando ouvido a qualquer dardo inflamado de Satanás, uma pessoa que está com a sua identidade ativada, ela sabe, ela fala, peraí, por que eu estou me sentindo assim? Não, Satanás, arreda o pé. Eu não sou isso. Eu não fiz nada para ninguém. Por que você está colocando minhoca na minha cabeça? Você que é um derrotado. Então nós precisamos ter uma atitude que renova a nossa mente. Nós precisamos ter palavra que renova a nossa mente. Nós precisamos ter atitudes dentro da nossa casa que renova a nossa mente. Amém? Então como que a gente renova a mente? Caminhando com pessoas do reino, assistindo coisas que edificam o nosso espírito, buscando aprender mais de Deus através de um curso, Vocês estão no Reset. No Reset a gente traz conteúdo, de edificação, conteúdo de ativação, tarefas proféticas. Então nós precisamos sempre estar o quê? Buscando o Senhor em tudo aquilo que nós podemos para renovar nossa mente. Se você começar a encher sua mente das coisas desse mundo, o diabo ele consegue tirar milímetro a milímetro da presença de Deus. E ele faz isso de uma forma sutil. Você não vê. Quando você percebe, você não está orando mais de madrugada. Quando você percebe, você não faz mais devocional. Quando você percebe, você fala assim, não, eu estou na presença, mas não está mais do jeito que estava. Porque o diabo ele vai ocupando o lugar da sua alma com as coisas dele, certo? E às vezes, não, isso é neutro, isso aqui não tem nada a ver. Mas o diabo ele entra com o neutro também.
Ele entra com aquilo que você fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Então os filhos, eles estão todo o tempo na fonte, eles estão todo o tempo se embriagando da presença de Deus. Os filhos de Deus estão todo o tempo se enchendo, para eles não ficar o quê? Confusos. Então, queridos, a pessoa que começa a dar muita voz para o mundo, muito ouvido para o mundo, muita atenção para o mundo, muita atenção para as distrações, essa pessoa, ela começa a declinar. Então, uma arma poderosa dos filhos de Deus é se alimentar na fonte. Nós precisamos todo dia se alimentar. Se nós pararmos de se alimentar um pouco, o diabo ele começa a roubar você com distrações. E Satanás, ele é muito perspicaz. Satanás, ele é muito astuto. E Satanás, ele não para. Agora, nós precisamos ser mais intencionais. Nós não podemos parar na presença de Deus, mas nós podemos descansar. Descansar, queridos, não significa que você está saindo da presença de Deus, mas que você aprende a descansar sua alma, aprende a descansar o seu corpo, porque senão você não aguenta. Mas tem gente que, por diminuir às vezes a frequência de busca, acha que saiu da presença de Deus. E nós precisamos o quê? Manter o ritmo, tá? Então eu sempre falo para vocês, eu prefiro que você busque Deus 15, 20 minutos todos os dias num devocional contínuo, sagrado, do que você fazer uma campanha de 21 dias que você ora 1 hora por dia, mas você passa o resto do ano sem orar. Então é como eu disse para você, Deus prefere que você faça uma declaração de amor todos os dias, do que você seja intencional apenas uma época do ano. Então nós precisamos ser essa pessoa que caminha todos os dias, você dá um passo, tem dia que você dá 3, tem dia que você dá 5, mas a importância é você se permanecer na presença de Deus, é permanecer ali buscando o Senhor. Por exemplo, tem dia que a gente quer ler 4, 5 capítulos da Bíblia, mas tem dia que você não consegue ler um inteiro, mas você leu pelo menos ali 2, 3 parágrafos, mas você colocou a palavra de Deus dentro do seu coração. Então, queridos, não se sinta inferior no dia que você não conseguiu buscar tanto. Não se sinta mal porque teve dia que você só fez uma oração de 5 minutos, mas o importante é que você lembrou do Senhor, que você orou, você falou, Senhor, hoje eu estou cansado, abençoa meu dia, certo? É exatamente sobre isso que eu quero que vocês entendam. Não é sobre intensidade, é sobre estar constante todos os dias. Tem dia que nós somos intensos, tem dia que nós somos mais superficiais, mas o importante é que todos os dias nós estamos na presença de Deus. Então não fica se cobrando, nossa, eu jejuei, né? Talvez você faz o jejum do reset aqui, 90 dias. Depois você fica uma temporada sem fazer. Então, seja constante. Você não precisa fazer mais 90 dias, mas você pode fazer, eu vou fazer jejum de segunda, quarta e sexta. Ou de segunda a quinta. Se você é um jejuador crônico, né? Ah, não, vou fazer uma vez por semana, tá tudo certo. Mas o importante é que nós tenhamos uma vida de jejum, porque o jejum, ele esmaga a sua carne. O jejum nos trata as nossas emoções, trata, querido, o nosso ego. Então, nós não podemos sair desse lugar. Mas vai ter temporadas que a nossa frequência de jejum dá uma diminuída, né? A nossa intensidade na oração, às vezes, ela diminui um pouco. Às vezes você está numa viagem. Como que você vai conseguir orar o tanto que você ora numa viagem com família, certo? Às vezes você vai diminuir um tempo da oração, você vai diminuir um tempo da leitura, mas você não vai deixar de buscar Deus. Então nós temos que entender que os filhos de Deus, eles têm constância, eles têm continuidade. Então não seja uma pessoa que agora faz algo estrondoso, mas amanhã não faz nada. O que Deus quer de você é constância. O que Deus quer de você é atitude. E nós precisamos, como filhos de Deus, ter essa atitude do reino. Nós precisamos falar, Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Eu tô cansado, tô fadigado. Senhor, tá difícil ficar na sua presença, mas eu escolho permanecer, eu escolho obedecer, eu escolho continuar aqui todos os dias. Então, eu vou ensinar vocês uma coisa. Nem sempre a gente está naquele ânimo, naquela pegada. Nem sempre, porque são batalhas espirituais, são decepções. Às vezes há uma opressão dentro da tua casa, que às vezes só você é cristão ali. E aí você chega para o Senhor e fala, Senhor, tá difícil, olha o meu marido, olha a minha esposa. Aqui é um jugo desigual, é essa guerra todo dia. Então, como que você faz? Você fala, Senhor, eu não suporto. Troca o meu fardo. Eu não quero carregar esse fardo pesado. Fala, Senhor,
Eu não quero desistir da tua presença, eu não quero sair da sua presença, então renova a minha energia, renova minhas forças. Senhor Deus, me faz descansar, me faz, Senhor Deus, que amanhã eu acorde renovado, renovada, em fé, em esperança, para continuar. Uma coisa é você estar com toda a sua família alinhada em Cristo. Outra coisa, queridos, é você viver uma guerra. Porque Jesus falou, eu não vim trazer paz na sua casa, eu vim trazer espada. Como que ele vem trazer espada? Quando o jugo, Quando o jugo de fé é desigual. Imagina, você tem um jugo de estar em Cristo, mas o fulano está lá na macumba, está lá no espiritismo. E aí fica uma guerra dentro da própria casa, certo? E às vezes, todo mundo tem um jugo cristão, só que você está posicionado e os teus não estão. E há uma guerra, há um levante contra você. Então você vai falar, Senhor, coloca a armadura todos os dias. Fala, Senhor, me dá resiliência, perseverança, renova minhas forças. Queridos, eu sei porque Satanás vai usar essas pessoas contra você. Vai usar situações, vai usar uma piadinha, vai usar um negocinho, jogar na cara uma coisa, outra. Então, você vai falar, Senhor, renova minhas forças. Senhor Deus, me mantém na sua presença. Senhor Deus, me dá estratégia, me dá sabedoria. Senhor Deus, me ajuda no que falar, porque eu não quero, Senhor Deus. Imagina, você é a pessoa posicionada. Aí a pessoa implica você para te tirar do sério, para falar que tipo de cristão você é. Por que você está falando desse jeito comigo? Então, nesse momento, nós precisamos ter mais misericórdia, mais amor. Então, queridos, peça para o Senhor renovo das suas forças, renovo da esperança todos os dias. Um filho, uma filha de Deus não desiste. Quando você é filho e filha, você sabe da filiação a qual você pertence, não existe a palavra desistir mais no seu vocabulário espiritual. Porque você sabe que você não pode retroceder mais. O dia que você entende que você é filho, o dia que você entende quem você é em Deus, você fala, Senhor, eu não estou como antes, mas eu estou aqui. Daqui a pouco você anima de novo. Mas você não sai da presença, porque sair da presença já não é mais uma opção. Porque você entende que você é filho, que você pertence ao reino de Deus e que você está jogando no time dele. Não importa se marcando 10 gols hoje, uma amanhã, você sabe que você pertence a um reino e você vai permanecer no reino de Deus. Então os filhos de Deus não ficam em qualquer problema, eu vou sair da presença de Deus porque Deus me esqueceu. Um filho de Deus não tem essa atitude. Um filho de Deus não coloca a culpa em Deus. Um filho de Deus não fica querendo barganhar porque uma porta não abriu, agora eu vou sair da presença de Deus. Poxa Deus, o Senhor fez isso comigo. Não, um filho de Deus não tem essa atitude. Amém? Pegaram a visão? Então, nós estamos finalizando o ciclo de número 7 domingo, tá? E eu quero que vocês, de verdade, manifestem quem vocês são. Em atitudes, em palavras, palavras verbais. Para de ficar, no coitadismo, no vitimismo. Eu sou filha de Deus, mimada do Senhor Jesus, amada do Pai, cercada de anjos. Eu sou adulada do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui comigo todo dia. Ele é meu lindo. Então nós precisamos entender quem nós somos no reino, ter atitudes proféticas. Como eu disse para você, faz uma mesa posta, senta com a sua família, faz uma oração, coma do melhor, vista aquilo que você tem de melhor no teu guarda-roupa. Para de ficar, esperando somente o dia do aniversário ou o dia de uma festa para você vestir essa roupa. Às vezes essa roupa vai passar de moda, vai passar, a traça vem e corrói, porque, queridos, tudo aqui nessa terra é corruptível. Se corrompe, a traça vem, morde, estraçalha tudo, aí você não conseguiu usar uma roupa porque você ficou com dó de usar ela porque ela era nova. Então, qual é a tarefa do ciclo 7? Vamos colocar a roupa nova para ser usada, independente do dia, porque todo dia é um dia de festa. Vamos usar o perfume bom que você tem, para de ficar aí, com escassez. Tem gente que tem coisas boas, mas só usa em determinada data, e olhe lá. Então, quem se trata assim, pouco recebe. As portas dos céus são travadas. Nós precisamos, nós precisamos entrar nesse lugar de nos sentirmos dignos, nos sentirmos merecedores. O apóstolo sabe, eu só mereço o melhor. Tudo é o melhor, né, amor? Eu quero só o melhor. Eu quero só o mais bonito. Porque eu sou filha. E aí você talvez, você quer o mais baratinho, o mais ruinzinho, porque você não quer gastar dinheiro, porque...
Então o mamon governa você, a escassez, o dadá, né? Vocês me conhecem, a gente tem uma variedade de demônios, certo? Tem um demônio que ele não deixa você dar nada. Você vai falar, eu vou dar isso aqui. Ele fala, não, isso aí você usa. Mas faz essa pergunta. Eu estou mais de um ano sem usar essa roupa, você não usa mais. Você pode emagrecer, você não usa. Quando você emagrece, você quer comprar roupa nova. Então nós precisamos ter essa atitude. Peraí, essa roupa tá aqui, ela é bonita, eu usei ela no começo, mas tem um ano que eu não uso ela, então eu vou dar ela para outra pessoa, vou abençoar outra pessoa. Então nós precisamos andar debaixo dessa atitude para, né, nos movermos como filhos de Deus. Os filhos de Deus se parecem com a essência de Deus. Os filhos de Deus são generosos, são misericordiosos, são sábios. Os filhos de Deus são perseverantes, são contínuos. Os filhos de Deus são pessoas de confiança, pessoas que carregam fidelidade, pessoas que honram pessoas e lugares. Então, essa é a essência dos filhos de Deus, porque nós nos parecemos com o Pai. E o Pai carrega honra, o Pai carrega misericórdia, o Pai carrega generosidade. O Pai é generoso. Então, nesse ciclo de número 8, eu quero ativar em vocês a prosperidade em todas as áreas, mas para isso você tem que entender que um dos maiores ativadores de prosperidade, tá? Um deles é entender que você é filho de um rei ilimitado. Para Deus não tem dificuldade de nada, dele te dá nada, dele não existe dificuldade. Quem pôs dificuldade em você foi sua mãe, foi seu pai, foi alguém aqui na terra. Segundo ativador poderoso, você precisa ser uma pessoa transbordante, generosa, que carrega um saco de semente e está toda hora jogando. Porque quem joga muita semente, quem joga uma semente de milho, amor, uma semente de milho que se joga na terra, ela pode render quanto? Quantos? Ixi, sei lá, 300 grãos, talvez. Com Deus, é exatamente assim. Você lança uma semente hoje, ela não volta uma para você, ela volta milhares de milhares. Porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. E muitas vezes, queridos, esse retorno não é só no financeiro, mas é no intelectual, é no emocional. Então, nós podemos dar diversas sementes. Sementes não é só o financeiro. Nós temos a semente emocional de dar algo para alguém, acolhimento para alguém. Semente de acolhimento. Semente espiritual, onde você planta Deus no coração de uma pessoa, você planta o reino no coração de uma pessoa. Você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa para você? Então nós precisamos nos comportar como os filhos de Deus. Então a gente tem ali aquela passagem da viúva em Serepta, onde Elias é mandado por Deus para ser alimentado por ela. Elias anda dentro de uma visão e um mover profético. Ele nunca duvidou da palavra de Deus, porque Deus falou, eu já preparei uma viúva para te alimentar. Só que chega lá, a viúva não está sabendo de nada. Ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer o último pão, morrer com o filho. Mas Elias entende que o milagre da viúva é o que estava pronto, mas tinha que fazer o download. Mas para isso ela tinha que trazer o primeiro pedaço para ele. Ela tinha que ter uma ação generosa para destravar o download do céu que já estava pronto. Porque quando ele vai para Serepta, Deus fala, eu já preparei uma viúva para te alimentar. Mas a viúva não está sabendo de nada, porque ela é natural. Ali talvez ela não é uma mulher espiritual. Mas Deus está falando, no mundo espiritual já deixei tudo pronto. O milagre está pronto. Mas vai precisar virar uma chave. Então ela tem que trazer para você, Elias, a primeira parte para destravar um milagre de provisão na vida dela. Então eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque ela podia ter falado, meu Deus, como que eu vou desfazer da minha última refeição? Eu poderia sobreviver um pouco mais. Mas ela entende, ela acata, ela tem esperança, ela acredita. Amém? E com Deus é exatamente dessa forma. Aleluia? Queridos, um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, amém? Vocês que são meus alunos do Reset, amanhã tem a nossa imersão às 19 horas, horário de Brasília. Amanhã nós vamos falar dos códigos da eternidade, nós vamos ter uma aula poderosa, vai ser uma aula impactante, sobrenatural, muito profética, aleluia? Que Jesus abençoe
cada um de vocês. Espero vocês na oração da madrugada. Estamos orando contra o Halloween, estamos orando contra as artimanhas de Satanás nesses dias. Estamos orando pelas nossas crianças, principalmente pelas nossas crianças. Não permita que a sua criança participe de Halloween, participe dessas festas. Halloween é uma festa que celebra a morte. E se eu fosse você, eu se posicionaria. Amém? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.